Bom, falando rapidinho, só porque eu tinha esquecido de gravar a aula, a gente vai resolver aqueles dois problemas que ficaram de trazer, né, na próxima aula, que seria a aula de hoje, e os dois problemas são relacionados ao projeto de contadores síncronos, levando em consideração dois tipos de flip-flops. O flip-flop do tipo JK para resolver o primeiro problema e um flip-flop do tipo D para resolver o segundo problema. No primeiro problema, a gente tem um ciclo de contagem que vai de 0 a 15 e o uso de 4 flip-flops do tipo JK. No segundo problema, um ciclo de contagem que vai de 0 a 7 e o uso de 3 flip-flops do tipo D. Para resolver esses dois problemas, a gente vai trabalhar com a metodologia proposta, que utiliza 7 passos, né? Esses 7 passos que a gente está utilizando vão ser... A minha tela ainda está compartilhada, né? Está compartilhada, assim. Esses 7 passos que a gente vai utilizar vão ser os 7 passos que levam em consideração desde a escolha e o tipo do número e do tipo de flip-flops até, efetivamente, a implementação do diagrama elétrico, certo? Então, vamos lá no slide que a gente tinha parado e vamos recapitular o que é que a gente tinha aqui. A gente tinha o nosso diagrama de estados, o nosso diagrama de estados começava no estado 0, passando pelo estado 1, opa, isso aqui ficou parecendo um 4, 1, estado 2, estado 3, cada um desses estados aqui aponta para o próximo, depois a gente tem um conjunto de estados até chegar no estado 15, e aí do estado 15 a gente volta para o estado 0. Pronto, esse aqui era o nosso diagrama de estados. Beleza. Como é que funciona esse nosso diagrama de transições, né? Essa tabela. Nessa tabela, onde a gente tem o estado atual e o próximo estado, a gente tem efetivamente as transições que devem ocorrer de um flip-flop em um estado para o próximo estado. O que é que tem que ser colocado na entrada desses flip-flops para que ele saia desse valor aqui e assuma esse outro valor aqui, que é o próximo estado. Então, nesse primeiro estado aqui, a gente tem o valor 0000 armazenado dentro dos flip-flops. O que é que a gente precisa fazer para que, na hora que tiver um pulso de clock, esse valor seja transformado em 0001, que é, efetivamente, o próximo estado? Bom, a gente tem que aplicar essas transições aqui, né? Na verdade, a gente tem que aplicar os sinais que garantam essas transições. E que sinais vão ser esses? Sinais que a gente vai aplicar na entrada. Esses sinais, eles vão ser aplicados de acordo com o que a gente tem aqui, essa tabela de excitação do flip-flop. No projeto de contadores, a rotina vai ser a mesma. A única coisa que vai alterar, que vai mudar, é essa tabela de excitação. No flip-flop JK é isso aqui, no flip-flop tipo D vai ser outra diferente. Então, chegou mais gente aí na sala. Vamos admitir. Pronto, vamos lá. Vamos dar continuidade. Certo. Então, beleza. A gente sabe que o estado atual é esse aqui. E a gente sabe que o estado futuro é esse aqui, o próximo estado. Para que esse valor aqui, 0000, seja transformado em 0001, o que é que tem a acontecer? O que é que vai acontecer? Essas transições aqui, elas vão ocorrer. 0 vai mudar para 0, 0 vai mudar para 0, 0 vai mudar para 0 e 0 vai mudar para 1. Né? E aí percebam, né, que essa opção aqui, 0 mudar para 0, ou 0 permanecer em 0, são duas coisas diferentes, né? Se você observar aqui, quando a gente fala de mudança para 0, né, a gente tem a possibilidade de trabalhar com K sendo 0 ou sendo 1. Então, existem, no fim das contas, duas possibilidades. A gente vai escolher a que mais nos adequa. Perceba que a presença desse X aqui nessa tabelinha vai ajudar bastante na hora que a gente for fazer lá o nosso mapa de V de Carnot. Ele vai permitir com que a gente escolha os conjuntos, os grupos de uns, de acordo com a nossa conveniência. Certo? Isso aí é uma liberdade de projeto que a gente vai ter. Bom, então, uma vez que a gente define toda a nossa tabela, então tá aqui, ó,
de 0 vai para 1, de 1 vai para 2, de 2 vai para 3, e assim por diante, até chegar no 15, de 15 volta para o 0, né? Se a gente fizer essa tabelinha todinha aqui, a gente vai ter todas essas transições. E aí, o que é que a gente vai fazer depois? Substituir cada coluna de transição dessa daqui por duas colunas, uma coluna de J e uma coluna de K, para cada flip-flop, e aí essa coluna de J e essa coluna de K que vai aparecer aqui, ela vai ter que ser colocada de acordo com essa tabela de excitação. Então, para cada um desses valores, esse valor que tem aqui é 0 vai para 0. O que é que tem que ser colocado aqui? Tem que ser colocado aqui, se é de 0 vai para 0, tem que ser colocado na coluna do J o valor 0, na coluna do K o valor X. E assim por diante. A gente vai ver isso aqui. Então, ó, isso aqui é o nosso estado atual. Estado atual. Nosso estado atual. Para que ele saia desse estado atual e vá para o estado futuro, essas entradas têm que ser aplicadas em cada flip-flop. Então, no flip-flop 3, tem que ser aplicado em J 0 e em K X, tanto faz, qualquer valor pode ser aplicado, pode ser 0, pode ser 1, ele vai aceitar do mesmo jeito, e assim por diante. Então, percebam, né, que com a tabela de excitação dos flip-flops, a gente consegue construir, né, as colunas que representam as entradas desses flip-flops, né, e, consequentemente, a gente consegue fazer o projeto do circuito lógico que tem, da parte combinacional do nosso circuito, que tem que ser colocada para que as transições corretas aconteçam, certo? Então, se a gente for aqui, pegar cada uma daquelas colunas, ó, percebam, voltar aqui, cada uma dessas colunas vai ter um mapa VK. Então, perceba que a gente tem aqui, ó, um conjunto com pelo menos 8 mapas. Cada um desses mapas vai gerar um circuito. Vão ter circuitos que vão ser simples, como um fio, e vão ter circuitos que vão ser mais complexos. Se a gente observar aqui, para o flip-flop 0, qual é o circuito que a gente vai ter? Bom, se vocês observarem, quando a gente preenche o nosso mapa e a gente escolhe esse X aqui, né, para ser um valor que nos é conveniente, se eu disser aqui que X é igual a 1, aqui também, ó, X igual a 1, 1, 1, 1, 1, 1 e 1, qual é o maior grupo que eu consigo formar aqui? É um grupo com todos os bits. Se é um grupo com todos os bits, por que é que pode ser um grupo com todos os bits? Porque se eu juntar aqui todos os bits, eu vou ter 16 bits. 16 é múltiplo de 2, elevado a alguma coisa. Então, esse é o maior grupo que eu consigo juntar, né, para um mapa de 4 variáveis. Se eu conseguir juntar todos os bits do mapa, isso quer dizer o quê? Que, no fim das contas, a minha saída não depende de nenhuma dessas entradas, ou de nenhuma dessas variáveis. Isso quer dizer que J0 é igual simplesmente a 1, certo? E K0, a mesma coisa. Posso simplesmente assumir que cada um desses X aqui é 1, 1, 1, 1, aqui do mesmo jeito. Digo que cada um deles é 1. E aí eu posso pegar esse grupão aqui e dizer que esse grupo aqui também é 1. Certo? Por isso que o circuito que vai ser ligado à entrada J0 e K0 nada mais é do que um fio. Ó, por que, professor? Porque é um fio. Vamos imaginar que eu tenho aqui o nosso flip-flop. Ele tem uma entrada J, ele tem uma entrada K, ele tem uma saída Q e ele tem uma saída Q barra. Então tem aqui, ó, entrada, saída. E aqui o clock. Por que é que isso aqui é um fio? Dizer que J0K0 é um fio.
Porque eu posso vir aqui, ó, diretamente, ligar esses dois juntos. Eles não estão recebendo o mesmo valor, né? Não é o valor que eles estão recebendo? Então, pronto, se eu ligar os dois juntos, eu posso simplesmente colocar esses dois aqui juntinhos, um ligado no outro, e colocar eles no valor 1. O que é o valor 1 para a gente no mundo real? O valor 1 para a gente é um nível de tensão, que nesse caso aqui vai ser o meu 5 volts. Então, só preciso pegar eles dois aqui, ligar os dois juntos na alimentação, no 5 volts. Pronto, só isso. Para cada pulso de clock, vai acontecer alguma coisa aqui nessa saída, né? Com essas entradas igual a 1. Bom, beleza, vamos para os outros dois. Vamos para o segundo flip-flop, né? O flip-flop 1. Flip-flop JK 1. É o valor, né? Quem vai ser a entrada desse circuito, né? Quem vai ser, como é que a gente vai ligar esse circuito? Bom, se vocês observarem, aqui não, aqui já é diferente. Aqui a gente não tem X, a gente tem zero. Isso aqui é zero mesmo, né? Se isso aqui é zero, a gente não vai utilizar essa coluna aqui, né? A gente vai fazer um grupo com a maior quantidade de uns possíveis que seja múltiplo de 2 elevado a n. Então, ó, eu posso juntar essas três colunas aqui, não é isso? E aí, alguém concorda? Discorda? Estou esperando alguém mandar uma mensagem aí dizendo, e aí, professor? E aí, gente, eu posso juntar essas três colunas aqui? Professor, não tem Acho que que ser não. múltiplo, isso? Pronto, aí, ó, a grande sacada. Vocês têm que se lembrar, isso tem que o grupo de uns que a gente está utilizando, ele tem sempre que ser múltiplo de 2 elevado a n. Se eu juntar essas três colunas aqui, eu vou ter 12 bits, né? 12 quadradinhos desses. 12 não é múltiplo de 2 elevado a n, né? Seria 16, mas para ser 16 eu teria que juntar com esses outros aqui, só que aqui não é 1, aqui é 0. Então, ó, se eu juntar esses 8 aqui do meio, porque lembrem, né? O X, qual é o valor que vai ter o X? O valor que você quiser. Se para você é mais conveniente que X seja 1, você diz, esse X aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1. E esse X aqui? Bom, esse X aqui para mim é 0. Eu não vou considerar eles. E pode, professor, se esse X aqui é 1, por que esse X aqui é 0? Porque você quer. Nessa implementação aqui, a gente não tem problema desse mesmo X aqui ser 1 aqui e ser 0 aqui. Ele vai ser de acordo com a sua conveniência. Então, se eu junto esse grupo aqui com 8 bits aqui, eu posso dizer que esse grupo, ele depende de quem? Bom, ele não vai depender nem de A2 nem de A3. Por que ele não depende de A2 nem de A3? Porque, ó, se vocês pegarem aqui, ó, essa primeira coluna representa A3. Essa segunda coluna aqui representa A2. Se vocês observarem esse grupo aqui, não é todo mundo 1, todo mundo aqui é 1. Eu não tenho mudança nenhuma nesses bits dentro desse grupo. Se eu não tenho mudança nenhuma nesses bits dentro desse grupo aqui, é porque esse grupo aqui está fechado, é um grupo fechado. Se vocês observarem, o A3 ele muda de 0 para 1, e isso não provoca nenhuma influência nos valores que tem dentro desse grupo. Do mesmo jeito, o A2 ele muda de 0 para 1, e isso não gera nenhuma influência nos uns que tem aqui dentro desse grupo. Se você observar desse conjunto aqui, ó, para esse conjunto aqui, percebam que tem uma diferença. Aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 1. Essa variável aqui dessa coluna, ó, aqui e aqui, ela mudou de 1 para 0. E essas duas colunas mudaram de 1 para 0. O que isso quer dizer? Essas duas colunas, elas dependem dessa variável aqui, dessa segunda variável aqui. Dependem da primeira? Não. A primeira aqui, ó, permaneceu igual e mesmo assim a coisa mudou. Bom, essa daqui a gente não está considerando, a gente está botando que ela vai ser 0. Do mesmo jeito dessa daqui. Mas e esse grupo grande aqui no meio? Bom, esse outro grupo grande aqui no meio, se vocês observarem aqui, ó, esse primeiro valor é 0, esse primeiro valor aqui é 1. Ele mudou de 0 para 1, de uma coluna para outra. Nenhum desses bits dentro desse conjunto aqui mudaram. Então, eles não dependem desse valor aqui.
Porém, esse segundo valor aqui, ó, é 1 e aqui é 1. Esse valor aqui, esse segundo, que é justamente o A0, ele não mudou. E esse conjunto aqui também não. Então, ele depende de A0. E único exclusivamente disso. Por isso que J1 aqui é igual a A0. A mesma coisa a gente pode fazer aqui para K1. Se vocês observarem, é a mesma coisa, só que espelhado, né? Agora, o X está aqui na coluna mais à esquerda e o 0 está aqui na coluna mais à direita. Mas o grupo que a gente vai juntar é esse mesmo. Então, ó, juntou esse grupo aqui, isso também só depende de A0. Ele só depende dessa variável. Bom, percebam que esse mapa aqui ele também pode ser desenhado de outras formas, né? Essa forma que foi escolhida aqui é uma das formas de se obter o nosso mapa VK. Bom, então a gente sabe que tanto J1 quanto K1 são conectados na mesma variável, né? No mesmo valor. Então, ó, se a gente tivesse lá nosso flip-flop J0 quer dizer, J1, K1, né? Aqui está o clock, aqui está uma saída, aqui está outra saída, aqui, ó, entrada, aqui entrada. A gente ia fazer a mesma coisa aqui, ó. Ia juntar um com o outro e vai conectar os dois a A0. Quem é A0? Esse aqui é o flip-flop 1. Quem é A0? A0, no fim das contas, é o conteúdo do flip-flop 0. Né? Se a gente pegar aqui o flip-flop 0, ele vai ter uma saída Q barra, do mesmo jeito desse aqui, que tem uma saída Q, que tem uma saída Q barra. Essa saída aqui, se for flip-flop 0, essa saída aqui corresponde ao conteúdo 0. Né? Então, a gente já tinha visto aqui que esses dois aqui, no 0, são ligados a 1, J0, K0. Esses clocks aqui, eles vão ser o mesmo, vocês vão ver, né? E esse aqui é o nosso flip-flop 1. Pronto, então, ó, a saída do flip-flop 0 é conectada às duas entradas do flip-flop 1. E assim por diante. No J2, olha o que é que acontece. No J2, se vocês observarem, né, a gente tem aqui, ó, 0, 0 aqui, 0 aqui. Qual é o maior grupo com uns que a gente consegue formar? Eu posso juntar esse grupão aqui? Pode. Esse grupo aqui é um grupo grande, né, com 8 bits, que eu posso assumir que todos eles são uns. Mas aí perceba, para mim não faz sentido juntar esse grupo aqui e depois ter que juntar outro grupo aqui só para pegar esse um aqui e esse um, porque esses dois aqui obrigatoriamente tem que estar também no grupo. Se eu posso escolher o valor que x pode assumir, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse grupo aqui, assim, ó. Vou pegar esse grupo, vou assumir que aqui é 1 e aqui é 1, e vou assumir que o resto aqui é 0. Pronto. A mesma coisa aqui, ó. Você observar, ó. Mesmo jeito. Aqui eu digo que é 0. 0, 0, 0. Tudo 0. Como é que eu represento esse grupo aqui? Esse grupo aqui vai ser representado por isso aqui. Opa. Sai não. E aqui do mesmo jeito, aqui. Vai ser representado por A0, A1. Por que é representado por A0, A1? Aqui, ó. 1 e 1 aqui. 1 e 1 aqui, ó. A0, A1, A0, né? A1, A0, na verdade. Então, ó. É onde eles não mudam. É onde eles são iguais. Esse grupo é representado justamente por A0 e A1. E o próximo? O próximo, do mesmo jeito. Aqui eu podia pegar, juntar esse grupo aqui todinho, só que aí depois eu ia ter que juntar outro grupo. Para facilitar a nossa vida, o que é que a gente vai fazer? Vai pegar só aqui, ó, esse conjunto aqui, e aqui do mesmo jeito, ó, esse conjunto aqui. E eu assumo que todos os outros x que tem aqui vão ser 0. E aí, esse único grupo aqui é representado por isso aqui.
Por que é que ele não é igual ao outro? Porque esse último aqui não é 1, nem esse último aqui é 1. Sempre tem que ser múltiplo de 2 elevado a n, então eu só posso pegar 2, não dá para pegar 3. 3 bits, né? Esses 3 aqui. Eu tenho que pegar só 2. E aí ele não é, assim, ele não depende só de A1 a 0, por quê? Porque ele está concentrado, esse grupo aqui está concentrado nessas duas colunas. E nessas duas colunas, se vocês observarem, quem não muda, nessas duas linhas, quem não muda é o A2. Aqui é do mesmo jeito, ó. A2 não muda nessas duas linhas aqui do meio. Então, por isso que esses dois conjuntos aqui, como eles estão sendo pegos na mesma posição, eles dependem de A0 a 1 e A2. Pronto, então a gente já tem o nosso conjunto de expressões, né? O conjunto de expressões para os flip-flops 0, 1, 2 e 3. Juntando o conjunto de expressões dos flip-flops 0, 1, 2 e 3, é isso aqui que a gente consegue montar. Se vocês observar no flip-flop 0, né? A gente tem J1, K1, quer dizer, J0, K0 conectados a 1. No flip-flop 1, a gente tem J1, K1 conectado à saída do primeiro flip-flop, que é a saída, que é a 0. No flip-flop 2, né, a gente tem a entrada do flip-flop conectada através de uma porta AND, que vai pegar a saída do flip-flop 1 e a saída do flip-flop 0. E no flip-flop 3, no flip-flop 3, a nossa entrada J3K3 está conectada também através de uma porta AND ao que, lembrem, né? J3 igual a K3 era A0, A1, A2, um AND de todos eles. Se aqui eu já tenho, né, nesse ponto aqui, eu já tenho A0 AND A1, eu só preciso pegar essa saída aqui, que é o resultado de A0 AND A1, e fazer um AND desse valor com A2. Então, pronto, aqui eu vou ter A0, A1, A2. Pronto, isso aqui é exatamente a entrada do nosso J3K3. E aí vejam a simplicidade. Se vocês observarem, lembra, né, que a gente falou que uma máquina de estados, que um contador é uma parte que tem um circuito sequencial e uma parte de um circuito combinacional, né? Então, a parte do circuito sequencial aqui é representada por flip-flops. A parte do circuito que é combinacional aqui é representada por essas portas lógicas aqui, né? Isso aqui também está no bolo, né, do circuito combinacional. Então, essas duas partes aqui interagem, né? Um fornece dados para o outro, né? E aí você tem entrada e saída do seu circuito. Certo? Percebam, é só uma porta AND. Aqui é só uma porta AND. Então, para fazer esse contador, que conta de 0 a 15, a gente só precisa de 4 flip-flops e 2 portas AND. Só isso, gente. Só isso. Certo? Vamos para o próximo. Bom, o próximo problema era, usando a mesma metodologia proposta, implementar um contador que conte de 0 a 7. Ó, 0 a 7. O outro era de 0 a 15. Só que aqui, nesse caso, a gente vai utilizar 3 flip-flops do tipo D. Lembra que eu já tinha falado, né? A depender da escolha do flip-flop, você vai estar facilitando um lado da vida, né? Vai estar facilitando, provavelmente, a parte do projeto. Você vai facilitar todo o processo de projetar o seu contador. Só que isso tem um custo. O custo de facilitar o projeto é complicar o circuito. Como assim?
Vocês viram que para contar de 0 a 15, usando o flip-flop tipo JK, a gente só precisou de 2 portas lógicas, 2 ends, e pronto, estava o circuito funcionando belezinha, né? O projeto dele estava redondinho. Agora a gente vai fazer um projeto onde o nosso contador conta de 0 a 7, né? Metade do ciclo de contagem do contador anterior, e a gente está utilizando 3 flip-flops tipo D. Beleza? Teoricamente, era um projeto mais simples, né? Por que isso? Bom, novamente, nosso diagrama de estados vai ser aquele bom e velho diagrama que a gente já conhece: 0, 1, 2, até chegar em 7. De 0 vai para o 1, do 1 vai para o 2, do 2 vai para o 3, do 6 vai para o 7. Do 7 ele volta para o 0. Esse é o nosso bom e velho diagrama de estados. E aí a gente tem, né, nossa tabela de transição. Nossa tabela de transição, estado atual, próximo estado e as transições que vão ser necessárias. E aqui a gente tem a nossa tabela de excitação. Essa tabela de excitação, se na entrada do flip-flop D tiver um 0, na hora que tiver um pulso de clock, ele vai permanecer em 0. Se vai ser armazenado 0, na verdade. Se na entrada do meu flip-flop tipo D tiver um 1, na hora que tiver um pulso de clock, vai ser armazenado 1 no meu flip-flop, independente do que já tenha antes. Certo? Então, beleza. A gente pega aqui, ó, nosso estado atual, próximo estado, conjunto de transições. Ele sai de 0 e vai até 7. Quando ele chegar em 7, ele volta para o 0. Pronto. Essa é a tabela de transições. Certo? A gente vai substituir a nossa tabela de excitação aqui dentro das transições. No caso do flip-flop tipo D, é trocar. Se de 0 vai para 0, o que isso quer dizer? Né? Eu tenho que colocar 0 na entrada para que a saída vá para 0. Se eu quero de 0 para 1, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar 1 na entrada para que a saída vá para 1. E assim por diante. Então, se vocês observarem, uma vez que a gente troca a nossa tabela de transição, ajusta a nossa tabela de transição com a tabela de excitação, é isso aqui que acontece. A gente vai ter aqui os valores que devem ser colocados na entrada para que a gente saia desse estado aqui e vá para o próximo estado na hora que a gente tiver um pulso de clock. Cada uma dessas colunas aqui vai virar, vai precisar de um mapa, e aí, ó, que diferente, lá naquele outro, enquanto a gente tinha a presença dos X, no flip-flop tipo D, não tem X. Flip-flop tipo D, ou é 0 ou é 1. E aí dá para a gente fazer uma coisa desse tipo, ó. Aqui a gente consegue juntar um grupo. Você diz, oxe, então eu estou vendo 2 aqui. Na verdade, esses 2 grupos aqui estão juntos, né? Eles são um só. Lembrem, né? O mapa, esse mapa aqui, ele pode ser representado por um cilindro, onde essa borda aqui e essa borda aqui, elas estão coladas. O que isso quer dizer? Esses uns que estão aqui, eles estão do ladinho desses uns que estão aqui. Então, a gente pode fazer um grupo grande com 4 bits. Esse grupo grande com 4 bits, ele é representado por A0 barra. Por que A0 barra? Porque se vocês observarem, né, o A0 não muda. O A1 muda. O A2 também muda. Ó, 0 e 1 aqui. E aí o conteúdo do grupo aqui não mudou. Aqui do mesmo jeito, ó, 0 e 1. Mas o conteúdo do grupo também não mudou. Mas aqui, ó, 0 e 0 permaneceu, o grupo também permaneceu. Então, essa entrada de D0, ela depende só de A0 barrado. Massa. E D1? Bom, D1, se a gente fizer a mesma coisa dos grupos aqui, ó, agora a gente não pode dizer que é um grupo só. Aqui a gente tem 2 grupos. A gente tem esse grupo aqui e a gente tem esse grupo aqui. Que grupo é esse? Né? Bom, se vocês observarem, esse grupo aqui, ele não depende dessa variável, porque essa variável está mudando e o conteúdo do grupo também está mudando, né? Ele depende, basicamente, de A0.
esse grupo aqui, né? E ele não depende de A2. Né? Não depende de A2. Por que ele não depende de A2? Porque A2 aqui também está mudando. E esse grupo aqui do mesmo jeito, né? Ele está aqui, e ele, se você observar, essa variável aqui, ela permaneceu a mesma daqui para cá, mas o grupo mudou, e essa variável aqui mudou daqui para cá. Isso aqui, esses dois grupos aqui, eles podem ser representados por um ou exclusivo, né? Vocês fizeram, você pode fazer direto os grupos, ver como é que fica. Esse grupo aqui, ele é dado por A1 barrado A0. Esse grupo aqui, ele é dado por A1 A0 barrado. Se você observar, quando você faz um ou dessas duas coisas aqui, a representação é essa daqui, é um ou exclusivo. Já que a gente tem, ó, A1 barra A0 ou A1 A0 barra. Isso aqui é um ou exclusivo. Essa estrutura aqui é a estrutura de uma porta ou exclusivo. É claro que quando você fosse montar, se você não tivesse uma porta ou exclusivo, você ia ter que montar com uma ou duas ends, né? E mais dois inversores. Bom, e D2? Aí D2 danou-se, né? Porque D2, se vocês observarem, D2 ele vai ser esse conjunto aqui, que é um sozinho, e esse conjunto aqui, que é esse um com esse outro um. Então, a gente tem três grupos aqui. Esses três grupos são representados por essa expressão, né? Esse daqui sendo esse mini termo. Quanto menor a quantidade de uns no grupo, maior a dependência de variáveis que ele tem, né? Então, isso aqui são as três equações que a gente tem para a entrada dos três flip-flops. E aí? E aí que não tem ponto correr, né? Quando a gente faz o circuito, olha aí o que acontece. Olha a quantidade de portas lógicas que a gente precisa. Mesmo tendo menos flip-flops, mesmo tendo uma quantidade menor de contagem, né? Mesmo tendo um módulo menor do que aqueles 15 que a gente estava falando, a gente vai precisar de uma porrada de portas lógicas para implementar um circuito contador como esse. Mas por que é que isso está acontecendo? Por causa dessa escolha aqui, né? Porque a gente escolheu trabalhar com flip-flops tipo D. A gente viu esse mesmo projeto durante a aula, feito com flip-flops JK, e o circuito é bem mais simples, né? Bom, isso aí era o que a gente... Ah, tá voltando. Isso aí era o exercício que vocês, teoricamente, teriam que ter feito. Vamos agora para a nossa aula propriamente dita. Alguma pergunta lá no chat, gente? Dá uma olhada aqui. Beleza. Tudo tranquilo. Bom demais. Bom, e aí a gente vai continuar com as máquinas de estado finito. A gente já aprendeu a sua versão mais simples, que é... Alguém chegou? Ou alguém chegou? Bom, vamos lá. A gente aprendeu que a versão mais simples das máquinas de estado finito, elas são representadas pelos contadores. Qual é a grande diferença, né, de uma máquina de estado finito simples para uma máquina de estado finito um pouquinho mais complexa? Bom, a grande diferença é que numa máquina de estados, uma máquina de estados finitos simples, a única entrada que a gente tem é o clock, nos contadores, né? O contador, a única coisa que a gente tem como entrada é o relógio. E isso aí é muito bom, porque, assim, minimiza muito a complexidade do circuito em relação a certas entradas. Mas é claro que isso, assim, bloqueia um pouco da nossa liberdade, certo? Bom, vamos entender o porquê, vamos entender o que é isso aí. Bom, existem dois tipos de máquinas de estado finito.
Essas máquinas, elas recebem o nome de modelo, né? Elas têm um modelo. É como um cara compra um celular, né? Qual é o modelo desse seu celular? Né? Então, você tem uma marca, né? Sei lá, marca o iPhone. Bom, o iPhone, ele é um modelo de celular que tem vários tipos, né? Tem o iPhone 7, o iPhone 6, o iPhone XE, o iPhone 11, o iPhone qualquer coisa, né? Mas todos eles estão na mesma marca, né? Na marca da Apple. E aí, a gente tem aqui na máquina de estados finitos dois modelos. O modelo de Moore e o modelo de Mealy. A gente vai ver que a diferença de um para o outro é muito simples, né? Mas, assim, é grande em relação ao que isso permite lá no circuito. A gente vai fazer algum exemplo, basicamente, para vocês entenderem, né, como é que é uma máquina de estados finitos levando em consideração o modelo de Moore, e a gente vai tentar fazer uma implementação dessa máquina de estados finitos. Certo? Beleza, vamos passar. Bom, a gente já tinha visto isso aí, a gente já tinha visto que a nossa máquina de estados, ela tinha uma estrutura onde nós trabalhávamos com um circuito combinacional e um circuito sequencial. O circuito sequencial normalmente era o nosso elemento de memória. Esse elemento de memória recebia informações do circuito combinacional e guardava. E na hora que a gente vai produzir uma saída, a gente utiliza tanto o que a gente já tinha dentro do nosso elemento de memória, quanto o valor de algumas entradas para produzir essa saída. No caso do contador, isso aqui, essas entradas não existiam. A única coisa que a gente tinha era o nosso bom e velho clock. E aí, era só ir passando o tempo e a nossa saída ia sendo atualizada. Mas, né, numa máquina de estados mais complexa, isso aqui é muito presente. A gente tem um conjunto de entradas. Né? Essa entrada pode ser simples, pode ser uma entrada mais complexa. Assim, quando eu digo mais complexa, ela pode ter mais variáveis, mas nesse caso em particular, é um conjunto, são entradas, certo? Então, beleza. Vamos continuar para entender melhor. No caso do modelo de Moore, o que é que a gente tem na nossa saída? A nossa saída, ela é produzida única e exclusivamente a partir do que existe na memória. Como assim? O dado que entra no circuito combinacional de saída, ele vem direto da memória e a saída é produzida. Só isso. As saídas dependem apenas do estado dos flip-flops, ou seja, do que tem armazenado aqui dentro. Aqui dentro. A saída só depende do que tem armazenado aqui dentro. Certo? E a de Mealy? Bom, a de Mealy tem uma única diferença. A saída não depende apenas da memória, mas também do que está sendo colocado na entrada no estado atual. Percebam, né? Isso aqui, na hora que você colocou um valor aqui nessa entrada, na hora que foi colocado um valor aqui nessa entrada, esse valor aparece aqui, né? Nessa posição, em X. E aí, se ela aparece aqui, esse circuito combinacional, ele não tem restrição de tempo. Ele, tão logo você atualiza a entrada desse circuito, dessa caixa aqui, que é o nosso circuito combinacional, tão logo você atualiza a entrada, uma saída vai ser produzida. Guardado, né, as questões associadas a tempo de propagação e tudo mais. Mas, na prática, na hora que você coloca uma entrada, aqui a sua saída vai ser produzida a partir do que tem na memória e do que foi colocado nessa entrada. Certo? Bom, essas saídas, elas são dependentes apenas do estado do flip-flop, no caso de uma máquina do tipo Moore. Vocês conhecem algum circuito que seja assim? Um circuito cuja saída dependa apenas do estado do flip-flop, sem considerar a entrada?
E aí? Alguma? Bom, gente, o que a gente viu até agora, né? O que a gente viu até agora, o nosso bom e velho contador, ele depende única e exclusivamente do que tem lá dentro da memória, né? A única entrada dele é o clock. Então, a saída ela é produzida única e exclusivamente com o que tem, né, com uma operação em relação ao que tem aqui dentro. A saída não depende de nada que foi colocado na entrada. Até porque o nosso contador, ele não tem isso aqui. Pelo menos esses contadores mais simples. A gente não está considerando contadores mais complexos, bom, com muita interação, esse tipo de coisa. Bom, aí está um exemplo do que a gente chama, né, de diagrama de estados de uma máquina de estado finita. Percebam que é um diagrama um pouquinho mais complexo. Ao invés de ser como um contador, como aquele bom e velho contador, que a gente tinha, né, aquelas bolinhas, tudo bonitinho, estava no estado 0, ia para o estado 1, depois para o 2, 0, 1, 2, depois do 2 ele voltava para o 0, e todo mundo ficava feliz nesse ciclozinho. A única coisa que fazia ele sair daqui para cá era o pulse de clock, só dependia do pulse de clock, dava um pulse de clock, ele saía daqui para aqui, dava um pulse de clock, ele saía daqui para aqui, e assim por diante. Agora, numa máquina de estados finita, uma mais complexa, não é o fluxo, não é o pulse de clock que vai fazer com que ele saia de um estado e vá para o outro. São entradas, são o que nós chamamos de condição de transição. A depender dessa condição aqui, ele vai sair de um estado e vai para o outro. Por exemplo, se ele estiver no estado B, e aconteceu essa condição aqui, essa condição foi gerada, ele vai sair de B e vai para onde? Para canto nenhum, ele vai permanecer em B. Se ele estiver em B e aconteceu essa condição aqui, ele saiu de B e vem para C. Se ele estava em C e aconteceu essa condição, ele volta para B. Se ao invés de ser essa condição, se aconteceu essa, ele vai para A. E assim por diante. Então, a depender dessas transições que vão acontecer no nosso circuito, ele vai sair de um estado e vai para o outro. Não necessariamente por causa, única e exclusivamente, do clock. Não se engane, o clock ainda é muito importante nesse tipo de circuito. Porque é na hora que der um pulse de clock que as condições vão ser checadas, né? Elas vão ser avaliadas. Pronto, beleza. Então, ó, imagina, se a gente fosse... Não vai mudar muita coisa em relação ao projeto de contadores. Lembra que eu disse que eles são bem semelhantes. Se a gente está num estado, esse aqui é o nosso estado atual, qual é o próximo estado a partir desse? Bom, depende. Nesse caso aqui da transição, se eu estou no estado A e acontece uma transição X, eu vou sair de A e vou para C. Se X for igual a 1, né? Perceba que aqui X não está barrado. XX for igual a 0, ou seja, se fosse X barrado, o que acontece? Eu vou sair de A e vou para B. Se eu estiver em B e acontecer X igual a 1, eu vou permanecer em B. Se acontecer X barrado, eu vou sair de B e vou para C. Se eu estiver em C e acontecer X, ou seja, se for X igual a 0, se for X igual a 1, eu vou sair de C e vou para B. Se eu estiver em X e acontecer X barrado, ou seja, se acontecer 0, se aparecer um 0, eu vou sair de C e vou para A. O que é esse X? Bom, esse X aqui vai ser uma entrada. Então, imagina que eu tenho um botão lá na entrada do meu circuito. Quando eu pressiono um botão, eu tenho aqui lá meu botãozinho. Quando eu pressiono esse botão aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu estou mudando o estado dessa variável X aqui. Enquanto ele não está pressionado, ele é 0. Quando eu pressiono, isso aqui vai para 1. Quando eu pressiono isso aqui. Pronto, um exemplo. Então, esse X aqui podia ser simplesmente essa minha entrada.
E aí, diferente do que a gente estava vendo no contador, onde a gente só tinha um tipo de próximo estado, agora a gente vai ter uma quantidade de próximos estados que é proporcional à quantidade de variáveis. Então, se o meu estado atual é A e eu tenho um próximo estado onde isso aqui aconteceu, eu vou para essa outra coluna. Se eu estou aqui nesse estado atual e a minha entrada foi alterada para esse valor aqui, x igual a 1, esse é o estado que vai ser gerado. Ele não vai gerar esse estado aqui, né? Esse estado aqui. Ele vai gerar esse estado aqui. Então, a depender do valor que se tem na entrada, a gente vai para um estado ou outro. E o que é que vai ser a saída? Bom, a saída vai ser uma combinação do que eu tiver armazenado dentro dos flip-flops. Se for na máquina de Moore, é simplesmente a combinação do que tem aqui dentro. Simplesmente essa combinação, uma combinação desses dados que tiverem aqui dentro. Aqui dentro. Se for uma máquina de Mealy, tem daqui uma coisa que vem para cá. Isso aqui, caso seja uma máquina de Mealy. Não é o nosso caso aqui. Hoje a gente só está trabalhando com o... Certo? Então, ó, isso é um exemplo. Um exemplo de uma máquina de Moore. Essa máquina de Moore é um contador. Diz, gente, que contador é esse? Bom, é um contador do jeito que a gente aprendeu, com uma diferença. Esse contador, ele tanto cresce como ele decresce. Então, ele serve tanto para subir como para descer. É um flip-flop tipo T. Na entrada desse primeiro flip-flop, a gente tem ele ligado direto no 1. Na saída desse flip-flop, a gente tem um MUX. Esse MUX vai permitir com que a gente selecione, né, se o que vai vir para a saída é o que está em Q ou o que está em Q barra. E aí, ó, percebam, agora não depende só do relógio. Depende do relógio e desse valor que tem aqui dentro. Se a minha chave ficar desligada direto, ele vai seguir esse fluxo aqui, ó. Ele vai seguir de 0 para 1, de 1, quer dizer, de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, 4 para 5, 5 para 6, 6 para 7, 7 para 0. Ele vai seguir aqui no sentido horário. Mas, e se aqui eu tiver colocado, né, 1? Se eu tiver colocado x igual a 1. Bom, se eu tiver colocado x igual a 1, tudo que tiver aqui em Q barra vai passar para o próximo. Q barra vai passar para o próximo, né? Na verdade, aqui nesse caso aqui, vai sofrer uma operação com essas duas portas AND, mas aí, se ele tiver igual a 1, aí ele vai seguir nesse caminho aqui, né? No sentido anti-horário. Pronto, como é que o cara projeta um negócio desse? Como é que o cara sabe que isso aqui vai funcionar? Como é que é essa coisa? E quando eu faço o projeto, vai aparecer lá um componente MUX, porque a gente está vendo que nos projetos só aparecem portas lógicas. Realmente, na hora que você fizer o projeto, você não vai ver isso aqui. O que você vai ver como resultado é como implementar isso com portas lógicas. No fim das contas, quando você fizer o seu circuito todinho, isso aqui não vai existir, esse bloco. Vai existir um conjunto de portas lógicas. Só que quando vocês aprenderem o que é MUX, quando vocês verem esse conjunto de portas lógicas, você vai dizer, oxe, isso aqui é um MUX. Entendeu? Mas vai ser basicamente isso. Então tá lá, ó. Se eu estou no estado 0, eu vou para que estado? Eu posso ir para o 1, mas eu também posso ir para o 7. Quem é que vai definir se eu vou para o 1 ou se eu vou para o 7? O valor que tiver aqui em X. Aí você diz, e o relógio? Pois é, se na hora que eu tiver uma transição aqui do relógio, na hora que eu tiver um pulso, o valor que tiver aqui for 0, ele vai sair de 000 e ele vai para 001. Se o valor que tiver aqui for 1, na hora que tiver um pulso de relógio, ele vai sair de 000 e ele vai para 111. E assim por diante. E aí, professor, e o que é a saída? Bom, a saída é o momento no qual eu quero que ela seja acionada. Nesse circuito, a minha saída só vai ser 1
na hora que eu tiver nesse estado. Na hora que dentro dos flip-flops tiver 1 e 1. A saída só vai ser 1 quando dentro dos flip-flops eu tiver 1 e 1. Certo? Então, ó, como é que vai ser a saída, então? Qual é o circuito combinacional da saída? Aqui, quando eu precisar descrever, o que é que vai ter aqui dentro? Esse circuito aqui. Se a minha saída só é 1, quando eu tenho 1 e 1 dentro dos flip-flops, aqui, se eu precisasse botar aqui um circuito combinacional dentro dessa caixinha aqui, que está recebendo A0, A1 e A2, o que era que ia ter aqui dentro para que essa saída Z seja 1 apenas quando essa combinação aqui tiver nesses flip-flops. Bom, aqui é bem simples, né? Se aqui só pode ser 1, quando eu tiver 1, 1 e 1, eu venho aqui e boto uma porta AND. Pronto. Esse é o circuito, dentro daquela caixa de circuito combinacional. Só isso. Bom, vamos entender um exemplo mais complexo. Né? Que exemplo é esse? Ó, esse circuito é um circuito que detecta duas sequências. A máquina de estados, ela tem que ter... Esse circuito, no fim das contas, é uma máquina de estados que serve para fazer duas coisas. Detectar duas sequências. Que sequências vão ser essas? Né? Vai ser a sequência 010 e vai ser a sequência 1001. Essa sequência vão ser bits que estão entrando dentro dessa caixinha. Então, imagina, eu tenho uma caixinha, essa caixinha tem uma entrada de bits, essa entrada é uma entrada serial, caixinha, aí aqui eu tenho um relógio, um CLK. Toda vez que eu tiver um pulso de clock, essa minha caixinha aqui vai ver o valor que tem aqui nessa entrada e vai fazer alguma coisa. Né? E a minha saída só vai ser 1 quando tiver aparecido essa sequência aqui ou essa sequência aqui. Pronto. O circuito deve fornecer uma saída em 1 quando o último 0 da sequência for detectado ou quando o último 1 da sequência for detectado. Atenção às sequências sobrepostas. Lembre-se de incluir o estado após o reset. Utilizar o modelo de Moore. Aí você diz, eita, meu amigo, esse negócio não parece ser muito simples, não. Realmente, o processo de confecção, de construção de uma máquina de estados, ele é penoso. E a parte mais complicada dele é esse processo que a gente vai fazer agora, que é obter o nosso diagrama de estados. Se você não fizer isso aqui direito, infelizmente, a possibilidade, né, a probabilidade de você errar na prova ou em qualquer outro projeto que você quiser fazer é muito alta, porque o diagrama de estados é a parte assim essencial no projeto de uma máquina de estados, simples ou complexa. Então, beleza. Como é que vai ser o nosso diagrama de estados? Bom, o nosso diagrama de estados ele tem que começar de um estado. Né? Todo diagrama de estados ele tem que começar em um estado. A gente espera, né? Quando a gente liga o circuito, ele tem que começar em um estado. Que estado vai ser esse no caso desse circuito detector de sequência? Bom, a gente vai chamar de estado de reset. O que é o estado de reset? O estado de reset é... Eu vou dar um nome aqui para esse estado de reset. Esse estado de reset aqui, ele está sendo chamado de estado S0. Perceba, não tem valor, nada associado. Ele é um estado, que é o estado S0, e a saída, quando ele estiver nesse estado, vai ser 0. Lembre, a saída ela só vai ser 1 na hora que eu tiver detectado ou essa sequência ou essa sequência. Até então, a saída é 0. Certo? Então, no meu estado S0, a saída é 0. E que estado é esse? É o estado de reset.
nesse estado, eu estou esperando chegar a algum número da minha sequência. Pronto, vamos dizer que chegou o número 1. Na hora que chegar o número 1, ele vai sair desse estado aqui e vai vir para um outro estado. Que outro estado é esse? A gente vai ver. Se ele chegar ao número 0, ele vai sair desse estado aqui, que é o estado reset, e vai para outro estado, que é um estado diferente do estado 1. Certo? Beleza, se eu estou nesse estado aqui, nesse estado 1 aqui, que estado é esse? Né? Ou se eu estou nesse estado aqui depois que eu recebi 0, que estado é esse? Bom, se você saiu desse estado de reset, se você recebeu 1 na sua entrada, você vem para o estado S1, que a gente está nomeando aqui S1. Que estado é esse? Esse estado S1 é o estado tenho 1 bit da minha sequência. Que sequência? Essa daqui, ó. Se chegou 1 bit 1, eu vou para o estado tenho 1 bit da minha sequência. Se chegou um 0, ele também foi para um estado tenho 1 bit da minha sequência. Só que percebam que esses bits são diferentes. Por isso que são dois estados separados. Esse estado aqui é eu tenho o primeiro bit da sequência 1001. E nesse estado S2 aqui é eu tenho o primeiro bit da sequência 010. Certo? Beleza. Se eu estou nesse estado aqui, que é o estado 1, e eu recebo 1 de novo. Bom, se eu tinha 1 guardado e eu recebi 1 de novo, eu vou continuar no mesmo estado. E que estado é esse? Tenho o primeiro bit da minha sequência. Por quê? Porque enquanto eu estiver recebendo 1, eu estou preso aqui, ó, nessa primeira posição da sequência. Eu só tenho 1 bit da minha sequência. Então, se eu ficar recebendo 1, eu vou ficar sempre nesse mesmo estado, que é o estado tenho 1 bit 1 da minha sequência. A mesma coisa acontece para esse outro lado. Se nesse caso aqui ele receber 0, se ele recebeu um 0, o que é que acontece agora? Agora tenho 2 bits da minha sequência. Que sequência? 1, 0, 0, 1. Tenho 2 bits da minha sequência, esses dois primeiros. Se ele tem 2 bits da sequência, ele vai sair desse estado aqui e vai para outro estado. A gente vai ver o outro estado. Do mesmo jeito aqui, em S2, se ele receber 1, né? Ó, a sequência era 0, 1, 0. Se ele estava lá e ficava recebendo 0, 0, 0, 0, 0, 0, ele sempre estava preso nessa posição aqui, né? Mas e se ele recebeu 1? Se ele recebeu 1, agora ele tem aqui, ó, 2 bits dessa sequência. Certo? Bom, próximo estado. Que estado é? O estado S3. No estado S3, o que é que eu tenho? Eu tenho 2 bits da minha sequência. E o S4, do mesmo jeito. No S4, eu também tenho 2 bits da minha sequência. Só que S3, desse lado aqui, está sendo construída uma sequência. Que sequência é? 1, 0, 0, 1. E desse lado aqui, está sendo construída outra sequência. 0, 1, 0. Nesse estado aqui, eu tenho 1, 0 da minha sequência. Nesse estado aqui, eu tenho 0, 1. Se eu receber 0 de novo, o que é que vai acontecer? Eu vou sair desse estado aqui e vou para outro estado, que é o estado 1, 0, 0. Nesse daqui, se eu receber, se do jeito que eu estou aqui, eu receber 0 de novo, do jeito que eu estou aqui, eu tenho 1, 0, 1, né? 0, 1. Se eu receber outro 0, agora, o que é que vai acontecer? Aqui, ele vai ficar guardado, né? 0, 1, 0. Se eu receber 0 de novo. Se isso acontecer desse lado aqui, o que é que a gente espera? Bom, se isso acontecer aqui desse lado, a gente espera que essa bolinha que tem aqui, que eu vou chamar de estado S3, 4, 5, 6, vou chamar de estado 6. Nesse estado aqui, qual é o valor que tem que ter na saída? 1.
Por que é que tem que ter 1 aqui na saída? Enquanto nesses outros aqui é tudo 0. Porque nesse estado aqui cheguei em uma das sequências que eu tinha que detectar. 0, 1, 0. Bom, beleza, mas isso aqui é se aparecer 0, não é isso? A gente vai ver outros casos. Se aparecer 0, bingo. O estado é S6, a saída vai ser 1, e eu finalmente completei uma das sequências que eu estou procurando. E nesse outro lado, se aparecer 0 de novo, nessa posição aqui, eu tenho 1, 0, 0. Ainda falta alguma coisa para poder eu completar minha sequência. Que coisa vai ser essa? Eu tenho que receber um 1 aqui, né? Se eu receber 1 aqui, isso aqui vai ter o mesmo status disso aqui, né? Que é eu completei a sequência do outro lado. Se eu receber 1, eu vou para o estado S7, e aqui em S7 que corresponde a estado que eu tenho 1001. E nesse estado aqui, 1001, eu vou ter saída também 1, certo? Beleza. Só que, ó, aqui eu não disse nada se aparecer 1. Perceba, eu só vi, ó, apareceu 0, não foi? Mas é garantia que sempre vai aparecer 0? Não, pode ser que nesse momento aqui eu tenha uma transição e ao invés de ser 0, seja 1. O que é que vai acontecer aqui nesses casos? Bom, vamos ver. Se aparecer 1 e eu tiver aqui nessa posição, se eu estou nessa posição aqui, qual é o valor que tem armazenado? 1, 0. Se aparecer 1 aqui nesse caso, na hora que eu estiver aqui e na minha entrada chegar 1, para onde é que eu vou? Eu vou para esse caso aqui, eu vou para esse estado. Oxente, como assim eu vou para esse estado? Ó, aqui dentro tem 1 e 0, né? No meu diagrama de estados. Se chegar outro 1 aqui, já cagou aqui essa minha sequência, né? Esse lado aqui, a sequência tinha que ser 1, 0, 0, 1. Se ao invés de 1, 0 aparecer um 1 aqui, a minha sequência agora ficou 1, 0, 1. 1, 0, 1 não serve para esse lado aqui, mas para esse lado aqui eu consigo aproveitar esses dois valores, ó. Esses dois valores aqui desse lado aqui me permitem dizer que se eu receber 1 a partir desse estado aqui, eu vou sair desse estado e vou vir para esse. Que estado é esse? Tenho 2 bits da minha sequência. Qual sequência? A sequência 0, 1, 0. Então, tipo, se eu tiver aqui com esses dois valores e vier para esse estado aqui, basta que eu receba o quê? 0 de novo. Porque se eu receber 0 de novo, aí eu vou ter, ó, os 3 valores da minha sequência. E aí, eu vou estar nesse outro estado. Mas e se eu tiver nesse estado aqui, ó, se eu tiver com 0, 1, e nesse estado aqui eu receber 1 de novo, aparecer outro 1. Bom, a sequência que eu estava pensando em gerar aqui também foi para o lixo. Não vai ser mais 0, 1, 0, né? Porque eu recebi 1. Se eu recebi 1 de novo, para mim, desse lado aqui, essa sequência não me serve de nada. Mas para esse lado aqui, eu posso descartar esses dois primeiros e aproveitar só esse último. Esse último aqui tenho um bit da minha sequência. Que bit é? Bit 1. Está começando com 1. Então, eu saio desse estado e venho para isso. Massa. E nesse estado aqui, se eu estiver nesse estado, se eu tivesse correndo tudo belezinha, eu estivesse nesse estado e aparecesse um 0. O que é aparecer um 0? Se eu estou com 1, 0, 0, só esperando um chegar, eu dizer, bati, né? Que nem jogo de cartas. Bingo, que nem bingo. Ei, o cara diz assim, deu 0. Aí o cara, deu 1, na verdade. Aí o cara, ei, bati. Pronto. Se ele tiver com 1, 0, 0 e aparecer 1, ele vai vir para cá. Mas e se aparecer 0? Se aparecer outro 0 aqui, ó. Se aparecer outro 0 aqui, essa sequência que eu estava fazendo aqui, contando que apareceu 1 aqui, se perdeu. Então eu posso jogar fora isso aqui tudinho. E aí eu saio dessa posição aqui e posso vir para essa daqui. Se eu vier para esse estado S2, o que é que significa esse estado S2? Tenho esse bit aqui da minha sequência, que é justamente o valor que sobrou, o 0 que estava aqui, que veio a mais. Aí ele sai daqui dessa posição e a gente vem direto para essa posição aqui, certo? E aí, qual foi a outra seta? Teve outra seta aqui. Pronto. Se eu tiver aqui nessa posição, né? Essa posição aqui é essa daqui. É a posição que fez o bingo aqui desse lado. Se eu estava nessa daqui, recebi 0, eu vim para cá e fiz o bingo.
Se eu estava nessa posição aqui e recebi 0, o que é que acontece? Bom, se eu estava nessa posição aqui, eu tinha 0, 1, 0. Se aparecer um 0 enquanto eu estiver nessa posição, eu vou estar em 0, 1, 0, 0. O que isso quer dizer? Eu tenho aqui, ó, 3 bits dessa outra sequência. Então, eu saio daqui e venho para cá. Porque essa posição aqui é a mesma coisa. Eu tenho 1, 0, 0. Só precisa chegar a 1 de novo e correr para o abraço. Então, se eu estiver nessa posição aqui e aparecer 0 de novo, eu saio dessa posição e venho para cá. E se eu estiver nessa posição e aparecer 1? Bom, se eu estiver nessa posição e aparecer 1, o que é que acontece? Ao invés desse 0 aqui, se aparecer 1 aqui. Se aparecer 1, o valor que eu vou estar armazenado é 1, 0, 1. 1, 0, 1 corresponde a esses dois aqui, ó. Esses dois aqui correspondem a um pedaço grande da sequência que eu estou tentando achar para esse lado, que é 0, 1. Então, aqui, ó, eu já estou com 0, 1, que é justamente esses dois aqui. Então, se eu recebi, se eu estava nessa posição, que era 0, 1, 0, e eu recebi 1, então eu aproveito, ó, esses 2 bits aqui, saio dessa posição aqui e volto justamente para a anterior, que é, estou esperando só aparecer outro 1. Se aparecer outro 1 lá, eu volto de novo para essa posição. Certo? E aí, mas, ó, percebam que de cada bolinha tem setas entrando e tem setas saindo. Para cada bolinha, a gente tem que saber o que vai acontecer quando chega 0 ou quando chega 1. Essa bolinha aqui está solta sozinha, né? A gente tem que resolver o problema dela. Se eu tiver nessa posição aqui e chegar 0, para onde é que eu vou? Se eu tiver nessa posição aqui e chegar 1, para onde é que eu vou? Então, pronto. Ó. Se você está nessa posição aqui, que é... O que corresponde a essa posição? Essa posição aqui corresponde a 1, 0, 0, 1. É o valor que tem aqui, né? Eu consegui juntar esses 4 bits. Se na hora que eu cheguei aqui apareceu outro 0, eu saio dessa posição aqui e venho para essa. Por quê? Porque esses últimos 3 bits aqui correspondem à sequência que eu preciso achar desse lado. Então, também só alegria. Sair daqui e vir direto para essa última posição aqui. E aí fica ligado de novo. E aí fica esperando de novo. Outro post clock e ver qual é o valor que tem na entrada. Mas se eu tiver nessa sequência aqui e aparecer outro 1, isso quer dizer que eu tinha 1, 0, 0, 1 e apareceu 1 de novo. Se aparecer esse outro 1 aqui, tudo que eu tinha armazenado vai para o lixo. Né? Porque qualquer sequência começada com 2 1 está fora das sequências que eu estava tentando descobrir. Então, se apareceu 1 de novo, ele sai desse estado aqui, 7, e volta direto para o primeiro estado lá, que é o estado que a gente tem uma realimentação e tudo mais. Bom, ele fica preso nesse estado aqui. E aí, por diante, continua a seguir. Quem é que vai definir quando ele sai de um estado para o outro? Bom, quem vai definir quando ele sai de um estado para o outro vai ser relógio e o conteúdo que tiver na entrada, né? Que vai ser o nosso dado serial. Beleza, mas e cadê o circuito? Né? Como é que esse negócio é implementado na Vera? Como é que essa coisa existe? Né? O que é? Como é que esse negócio é feito? Bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai deixar para amanhã. Eu tenho, na verdade, eu vou mostrar como é que o negócio é implementado, certo? Amanhã. E vou deixar o vídeo com o circuito funcional, com o circuito todinho funcionando, bonitinho, como é que o exemplo que eu vou resolver amanhã pode ser construído, beleza? E aí, quem tiver com alguma dúvida em relação ao que a gente viu hoje, sinta-se à vontade. Esse, para perguntar, né? Esse conteúdo, ele não é muito trivial, tome muito cuidado com essa parte de fazer o projeto da máquina de estados, né? O projeto da máquina de estados, ele demanda você entender muito bem a lógica do problema. Se você não entendeu bem a lógica do problema, você pode fazer um diagrama de estados que não representa bem, e aí, consequentemente, a sua máquina não vai funcionar do jeito que você deseja, certo? Bom, para os projetos,
Para os projetos, vocês vão ver que vários deles vão depender de máquinas de estados. Né? Quando a gente, eu tenho que fazer uma estrutura que responda a um sensor A, um sensor B, um sensor C. Bom, isso é tudo entrada. Né? O seu contador, ele não deixa de ser uma máquina de estados, né? Então, a depender da complexidade do seu problema, você tem que fazer uma máquina de estados mais complexa, né? Para poder fazer com que a coisa funcione bem, certo? Então, amanhã eu vou mostrar um exemplo e vou deixar o vídeo para vocês verem o exemplo funcionando no mundo real, né? Como é que ele é implementado e como é que essa máquina de estados funciona, certo? Beleza? Alguém está com alguma dúvida? Tudo em ordem, Matheus. Eu tenho uma dúvida aqui, professor. Vai, manda ver. Diz uma coisa, quando eu lembro que uma vez eu fiz um projeto, certo, que esses contadores, certo, que tem uma sequência certa, antes dele entrar na sequência, no caso, de 0 até, digamos, até 7, antes dele entrar nessa sequência, ele precisa passar primeiro por uma sequência aleatória que ele entra nada a ver. Nesse caso, porque na simulação a gente não vê isso, certo? E na prática a gente vê. Teria como arrumar esse problema, professor? Não, o senhor não tem. Um problema que antes de entrar na sequência correta, Isso. Ele precisa gera. Isso. Ele precisa passar por uma aleatória. Para poder ele entrar na sequência que eu quero, ele precisa entrar na sequência aleatória qualquer até ele chegar na sequência correta. É meio que ele, tipo, digamos, se ele parou em 6 da outra vez que eu usei ele, entendeu? Aí, se eu quiser de novo, ele tem que esperar ele passar de 6 e para 7, para depois zerar, para começar a contagem normal. Você já pegou esse tipo de problema, professor? Não. Nunca me lembro. Depois eu vou ver se eu consigo achar aqui. Depois eu mando pro seu. Pronto. Faça isso porque eu estou querendo entender melhor o problema. Como assim? Eu vou procurar aqui. Pronto. Porque normalmente os contadores, assim, gerador de sequência, de uma maneira geral, ele não necessariamente vai gerar uma sequência conhecida. Não vai contar de 0 a 9, de 0 a 7, de 0 a 15, de 0 a 128, qualquer coisa desse tipo. Ele vai pular, vai saltar por certos valores. Vai depender muito de como você projetou isso aí. Então, eu quero gerar uma sequência de números primos. Pronto, você escolhe gerar a sequência de números. Como é que você faz essa geração, essa sequência? Como é que você constrói uma sequência? Bom, é só você ir lá naquele seu diagrama de transições. Quem é estado atual, quem é próximo estado? Eu quero gerar a sequência de números ímpares. Pronto, sequência de números ímpares. Quem é o primeiro valor dos números ímpares? O primeiro valor é 1. Qual é o próximo valor dos números ímpares? É 3. Então, tipo, se o estado atual for 1, na hora que você tiver um pulso de clock, qual é o próximo estado? 3. Então, tipo, na hora que você bota as duas colunas, né? As colunas do estado atual e as colunas do estado futuro, uma do ladinho da outra, você já está estabelecendo qual é a sequência na qual o seu contador deve funcionar. Então, pronto, você está definindo uma sequência. Né? Se a sua sequência sai de 0, vai para 1, sai de 1, vai para 2, sai de 2, vai para 3, beleza, essa sequência é a sequência normal, né? Mas isso não amarra o seu contador, não. O seu contador, ele pode, eu quero que ele saia de 0, vá para 7. Quando ele estiver no 7, na hora que ele der um pulso de clock, eu quero que ele volte para o 2. Quando ele estiver no 2, na hora que der um pulso de clock, eu quero que ele vá para o 9. E assim por diante. Você, naquela tabela, pode fazer o que quiser, botando a sequência que você quiser. Você só não pode duas coisas, né? Repetir o número, né? Ou pegar e deixar, a depender do projeto, eu não quero, eu tenho 4 flip-flops. Os 4 flip-flops vão me permitir contar de 0 a 15, né? Na verdade, eu tenho 16, um módulo 16. Só que eu não quero contar esses 16 valores de maneira salteada. Eu quero contar só 9. Eu continuo precisando de 4 flip-flops, porque 3 eu só vou contar até 7. Eu continuo precisando de 4 flip-flops, mas vai sobrar valores. Vai sobrar o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, né, o 15.
O que é que eu faço com esses valores? Pronto. Isso você não pode deixar assim, ao bel prazer. Ou você diz que todos eles vão ser bloqueantes, ou seja, você chegou naquela posição, mesmo que fique dando pulse de clock, ele vai ficar travado naquela posição. Ou você diz, na hora que ele chegar nessa posição, se você ligou o circuito e ele começou, lembra, né? Quando você liga o circuito, você não tem controle de em que valor ele vai começar. Isso vai depender de que parte do circuito é energizada. Ele pode começar... Era basicamente isso. Eu lembro que eu fiz isso no contador Johnson, mas não era simulação, era o SEI mesmo, certo? Sim. E na qual, quando você ligava ele ficava, quando começava na contagem, certo? Não começava do zero, digamos assim, né? Do zero para um, não. Ele começava onde ele parou antes. Aí depois, quando ele terminava esse ciclo, que ele começava a contar certinho dele, 0, 1, Pronto, 2, é porque ele começou num canto fora do ciclo de contagem que ele estava, aí tipo, deu sorte, porque dependendo de como você projetou, esse contador, quando ele estava fora do ciclo de contagem, ele passava por todos os ciclos e depois voltava, deixa eu botar aqui, que dá para a gente ver, dá para a gente entender melhor, deixa eu botar... Opa, de novo aqui, habilitar o modo de apresentação, só para eu usar o quadro branco aqui, para vocês verem. Para vocês entenderem direitinho qual é a questão. Vamos imaginar o seguinte, se a gente tem um ciclo de contagem que é, né, aquela coisinha bem bonitinha assim, vou botar aqui, botar 9, que aí sai daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, pronto. Isso aqui é o ciclo normal dele de contagem. Só que eu estou utilizando 4 flip-flops para fazer isso. Então, ele vai ter, além desses 9, ele vai ter o 10, o 11, o 12, o 13, o 14 e o 15. Né? Aqui tem 6, aqui 9, 15, então tem mais um aqui, 16, porque ele começa do 0. Pronto, tá aqui, né? 5, 4, 9, 9 com 7, 15. 16. Isso, 9, 7, 16. E aí o que é que acontece? Esses que estão fora do nosso ciclo de contagem, esses que estão fora, eles podem simplesmente ser ignorados. Né? Você podia simplesmente, eu não sei, eu não vou, vou fazer meu projeto, e na hora lá eu tenho aqui estado atual, estado futuro, aí eu tenho aqui a minha tabelinha que eu construí, bem bonitinha. No meu estado atual, 0, 0, 0, 0, vai para 0, 0, 0, 1. Aí aqui eu vou fazendo a contagem todinha até ele chegar em 9. 1, 0, 0, 1, né? Ele vai para 0, 0, 0, 0. Pronto. Fechei meu ciclo. Ele contou de 0 a 9, e quando chegar em 9, ele volta para 0. Aí aqui você vai ter lá as suas transições, e assim por diante. Massa. Aqui o estado. O valor, né? 0 até 9. Não é estado, não. O estado é isso aqui. De 0 a 9, tudo belezinha. Só que, e isso aqui? O que é que acontece com isso aqui? Se você não disser o que é que vai ser feito com isso aqui, na hora que você montar o seu circuito, isso vai dar bronca. Aí você pode dizer alguma coisa. Você pode dizer, eu quero que todos eles sejam bloqueantes. Então, se eu ligar o circuito e ele tiver em um desses valores, eu quero que ele fique preso nesses valores. Você pode fazer isso. Se você fizer isso, e aqui, vamos dizer que aqui é 0, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, na verdade, aqui era 8. Bom, vocês estão entendendo, né? 8, 1, aqui 0. Aí, o que é que acontece? Ixi, pronto. O que é que acontece? Você pode chegar e dizer isso aqui. Então você liga o circuito. Quando você liga o circuito, vamos imaginar que ele caiu nesse daqui, no 9. Se você ficar dando pulso de clock, vai dando pulso de clock, pulso de clock, pulso de clock, e ele vai ficar preso aqui dentro. Não adianta, você pode dar infinitos pulsos de clock, ele vai continuar
sempre exibindo 9, porque ele já começou no estado errado. Se na hora que você ligar, por sorte, ele começou aqui nesse estado, aí massa, ele vai ficar seguindo a sequência, contando aqui bem bonitinho, de 0 a 8, de 0 a 8, de 0 a 8, de 0 a 8, vai ficar rodando aqui, contando isso aqui. Mas se por algum motivo, na hora que você ligou, ele começou em 9, ele fica preso. Aí o que é que normalmente se faz? O que normalmente se faz é, vamos resolver esse problema, vamos tentar minimizar essas broncas fazendo assim. Ao invés de eu criar um contador autobloqueante, eu vou criar um contador que esses estados que estão fora do meu ciclo principal, eles fazem isso aqui. Cada um aponta para o outro. E esse último aponta para algum valor do meu ciclo principal. Normalmente o último valor ou o primeiro valor, de modo que se ele iniciar em algum valor aqui, nesse valor X, ele vai contar esse, depois ele volta para o principal e aí ele fica aqui dentro, rodando aqui dentro. Aí no seu contador Johnson era isso que estava acontecendo. Na hora que você ligava, ele começava nesse ciclo, contava por alguns ciclos, alguns valores, e depois voltava para o principal e aí continuava aqui dentro. Né? Aí você diz, pô, mas eu não queria isso, eu quero na hora que eu ligo o circuito, eu não quero me preocupar com isso aqui, eu não quero aumentar aqui meio mundo de linhas na minha tabela, eu quero simplesmente ignorar isso aqui e eu quero que ele sempre comece contando aqui dentro, sem dar bronca nenhuma. Pronto, tem como fazer isso? Tem. É difícil? Não é difícil não. Você só precisa ter certeza que o seu flip-flop, na hora que você estiver utilizando, lembrem, né? O flip-flop ele é assim. Ele tem o relógio, ele tem lá as suas entradas e ele tem as suas saídas, né? JK, D, só está faltando uma coisa que eu nunca estou colocando nesses flip-flops. Para que você consiga fazer ele funcionar do jeito que você quer, ele tem que ter, obrigatoriamente, preset e clear. Por que ele tem que ter o preset e o clear? Porque na hora que você, antes de ligar o clock, lembre, preset e clear são assíncronos. Então, antes de ligar o clear, antes de ligar o clock, aqui está o seu clock, você tem uma chavezinha lá que liga e desliga o clock. Antes de ligar o clock, você vai lá e dá um pulso no clear. Quando você dá um pulso no clear, você obriga todos os flip-flops, se você botar o mesmo sinal em todos os clear, na hora que você der um pulso nesse clear, você obriga todos os flip-flops. Você pode ter aqui 1 milhão de flip-flops. Se você der um pulso no clear, todos eles vão ser armazenados com 0. E aí, pronto, você pode ligar o seu clock, e aí o bicho obrigatoriamente vai começar nessa posição. E aí, então, professor, no caso, isso era uma limitação do Johnson, no caso, né? Era uma limitação de como o circuito foi implementado, né? Então, tipo, porque perceba, qualquer contador, seja Johnson, seja em anel, seja qualquer contador, se no flip-flop você tiver preset e clear, você pode fazer isso. Você pode, antes de ligar o clock, você pode dar um pulso no clear, fazer com que todos os flip-flops tenham o valor 0 armazenado dentro dele, e aí, consequentemente, quando ele começar a contagem, você liga o clock, quando ele começar a contagem, ele começa sempre a partir de uma posição conhecida, da sua posição inicial, do seu 0. Né? Aí você diz, mas toda vez eu vou ter que fazer isso? Bom, depende. Hoje em dia o cara já faz isso de maneira automatizada. Tem gente que já tem um circuito que é o circuito inicializador do contador. Na hora que você liga, aí ele já tem um capacitorzinho com um certo tempo, aí ele é carregado, aí ele manda o pulso para o clear. Bom, tem uma eletrônicazinha envolvida que o cara faz para isso. Eu acho, professor. O circuitinho RC. Oi? Um circuitinho um RC. Normalmente o cara bota um RCzinho. Mesmo. Entendeu? Aí com esse RCzinho, o cara controla o tempo que precisa, para tipo, normalmente esse tempo que precisa, ele é menor do que o período do clock, né? Para tipo, esse pulso acontecer antes da primeira borda do clock, e aí ele zera o contador, na hora que ele zera o contador, ele começa o processo de contagem sempre começando de 0.
E aí, pronto, essa bronca aqui, esse trabalho que você teria em dar um destino a todos os valores dessa aqui do resto dessa tabela aqui, isso aqui pode ser, assim, ignorado. Aí você diz, professor, isso é certo? Não, isso não é certo. Por quê? Porque o seu circuito está perdendo robustez. Você está deixando de ser, você está deixando, fazendo com que ele deixe de ser robusto a problemas. Por quê? Porque quando você faz isso, você está considerando única e exclusivamente a bronca da contagem, de tipo, ligou o circuito e ele começou a contar errado. Mas isso pode acontecer durante o funcionamento. Basta que você tenha uma fonte de ruído próximo do seu circuito. Como assim? Ah, tem muita fonte de ruído. Às vezes o cara, por exemplo, vou dar um exemplo. Impressora 3D. Dependendo do circuito de alimentação da impressora 3D. A gente teve isso, acho que no Fab Lab isso aconteceu, aqui em casa isso aconteceu. A gente tem uma impressora e aí eu uso muito, eu tenho uma extensão, onde eu ligo o computador, a impressora, tudo isso. E, nos dias de calor, um ventilador, né? Então, tipo, tá o negócio funcionando, tudo bonitinho, tudo montado, a impressora está imprimindo, tudo linda. Só que impressora é uma planta térmica, como a gente diz, né? Ela é uma estrutura que trabalha com transferência de calor. Então, esquenta o ambiente naturalmente. Se você não tiver com a coisa isolada, esquenta. E aí, um belo dia, estou eu imprimindo aqui, muito bonitinho, a impressora funcionando, a pleno vapor, metade da impressão. Aí eu vou lá no botão do ventilador e, ó, pleco, quando eu ligo o ventilador, a impressora para de imprimir. E aí, lá vai eu olhar o que é que está acontecendo. A impressora reseta. E aí, por que isso aconteceu? Por um simples ruído de computação. Na hora que você liga o motor, né, na hora que você liga o ventilador, aquele é um motor, ele funciona com, como a gente chama, ele tem um comutador, né, a energia vai passando, porque, lembra, né, é uma estrutura rotativa, e como é que você manda a energia para um negócio que está rodando, né? Então ele tem umas pastilhazinhas, né, uma estrutura, ele tem umas escovas, um negócio, e só que isso aí gera muito ruído, né, um ruído de comutação, como a gente fala. E aí na hora que você liga o ventilador próximo de uma coisa sensível, né? Essa comutação, esse ruído vai pela rede elétrica para o circuito vizinho e aí faz com que, se o circuito for muito delicado, ele reinicie, porque vem um pulso de tensão lá. Esse pulso de energia que chegou lá faz com que o circuito seja reiniciado. E aí, tipo, o pessoal trabalha com formas de minimizar isso, né? Usa um núcleo de ferrite na alimentação, faz uma porrada de coisa, bota filtros que eliminem essas fontes de ruído. Mas isso acontece. Aí imagine que você está com um contador desse, o seu contador, na hora que você liga, ele zera, belezinha, mas durante o funcionamento dele, alguém liga algum circuito, alguém faz alguma coisa, esse ruído chega no seu circuito, e esse ruído, como eu estou falando, né? Você não tem controle do ruído. O ruído pode fazer zerar, como ele também pode fazer aparecer um valor aleatório lá dentro. Então, tipo, na hora que você liga, se no seu circuito aparecer um valor aleatório, e esse valor aleatório for um desses valores que está aqui, pronto, seu circuito fica travado, fica preso aí nessa coisa. Você tem que ir lá, desligar e ligar de novo para o bicho voltar a funcionar, né? Então, tipo, se você está lá do lado, você vai lá e faz isso, desliga e liga. Mas se você não está lá do lado, se o seu negócio é baseado em, hoje em dia, né, uma coisa que o pessoal fala muito e trabalha muito, IoT. Se o seu circuito é um circuito baseado em internet das coisas, né? Você está controlando um circuito que está, sei lá, 10 quilômetros de distância de você. Você vai ter que sair do seu local para ir lá, para poder reiniciar, para a coisa funcionar de novo. Não rola, né? Então, quanto mais robusto for o seu projeto, quanto mais suscetível, não, quanto mais, assim, não suscetível a falhas for o seu circuito, melhor, né? Deixa o projeto de maneira geral e a precificação do seu projeto mais interessante. Né? Normalmente o cara cobra por ter essa robustez do circuito. Né? Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal?
Professor, obrigado pela esclarecido explicação. aí. Que é isso, espero que eu tenha contribuído. Gente, então, se ninguém tiver mais dúvida, nos encontramos amanhã e aí a gente dá continuidade com um exemplo do projeto de uma máquina de estados para fazer essa contagem de estados, né, essa passagem de estados. Clauber, bom, Clauber, respondendo a tua pergunta, nem todo sistema precisa ser desenvolvido com uma máquina de estados. É claro que ele vai depender da complexidade do seu sistema. Qualquer sistema complexo, qualquer sistema mais pesado que você for fazer, ele vai precisar de uma máquina de estados, mesmo que seja uma máquina de estados simples, né? Mesmo que seja um simples contador. Mas é claro que existem circuitos, a primeira unidade todinha que vocês viram, né, foram circuitos, a primeira parte, né, do curso, que foi a parte de circuitos combinacionais, eram circuitos puramente combinacional, né? O conceito de máquina de estados veio com os circuitos sequenciais. Então, existem circuitos existem assim problemas que você vai solucionar usando simplesmente um circuito combinacional, como existem problemas em que você vai precisar de um circuito mais complexo. Pronto. Se você fizer isso aí, também vai funcionar. Se você simplesmente colocar um contador para fazer ele voltar para o valor do zero, lembrem, né? O contador é, por si só, uma máquina de estados, só que é uma máquina de estados simples. Né? O que é que a gente está entendendo hoje? Perceba, a gente já começou a ver máquina de estados, só que a gente começou a ver máquinas de estados simples, contadores. O que foi que a gente começou a ver hoje? A gente começou a ver máquinas de estado que não dependem única e exclusivamente do relógio. Elas dependem do relógio e de uma entrada. O exemplo que a gente viu hoje, que é um detector de sequência, imagine, ele tem um relógio, só que além do relógio, ele tem uma entrada. Que entrada é essa? É um sinal que está vindo lá, é um conjunto de bits. Esses bits estão vindo de maneira serial. Chegou um bit, aí esse bit chegou, tem um pulso de clock. Esse bit entra para dentro do contador, do detector de sequência. Chegou o próximo bit, tem um pulso de clock, o próximo bit entrou para o detector de sequência. E aí o circuito precisa identificar quando uma sequência ou outra sequência entrou, a partir daquele conjunto de bits que estão chegando no circuito, entendeu? Então, tipo, agora o circuito ele é bem mais complexo, ele não depende só de um clock. O clock é aquela coisa, você liga e você não precisa ficar interagindo, né? Você só precisa ver a coisa passando, né, acontecendo. É um relógio, né? Quando o relógio está funcionando, você não precisa ficar apertando em botão, não, você só fica olhando para o relógio e o tempo está sendo contado ali, né? Está sendo exibido. Se for um relógio digital, né? Um relógio digital como esse aqui. Um analógico também, o tempo vai passar, né? O tempo não vai deixar de passar se a gente deixar de olhar para ele, para o relógio. Mas é aquele tipo de coisa. No caso de um contador, a interação que você tem é mínima, né? Você só precisa ligar. Na hora que ligou, ele começa a funcionar. No caso de uma máquina de estados que depende de outras entradas, você precisa interagir, né? E que interação é essa? É um botão, é outro circuito que está mandando o dado, né? Vai depender de onde a sua aplicação está sendo utilizada. Certo? Mais alguma dúvida? Beleza, show de bola. Então, gente, amanhã, às 2, nos vemos novamente nesse mesmo bate-canal. Beleza? Bom dia para vocês, boa semana, né? Hoje é segunda. Cuidado na vida de vocês, na saúde, certo? Uma boa semana para todos nós e até mais. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Para a gravação aqui.